no All Guru. Vamos iniciar mais uma transmissão. Acontece que um dos temas que hoje vamos falar num processo de rejuvenescimento é uma questão que eu acho que é muito sensível. E vou-lhe fazer a pergunta assim: você gosta de viver? Acha que é importante ter uma boa saúde? Estar isento de sintomas, de mal-estares, para não dizer doenças concretamente? Você tem mesmo consciência do que é ter uma saúde plena? Eu, há uns tempos atrás, fiz uma palestra que comecei por incomodar a audiência com esta introdução. A Organização Mundial de Saúde diz que 2 em cada 3 pessoas vão contrair o cancro em alguma fase da vida delas. É um número medonho. Que 30% da população sofre de hipertensão. Outra tanta percentagem são diabéticos. O restante espalha-se por doenças autoimunes e as ditas doenças dos países industrializados. É um facto que a Organização Mundial de Saúde tem de avisar a população deste drama. Mas, na verdade, só nos apresenta números. Não nos diz concretamente o que nós devemos fazer para evitar essa situação. Isso não está nas competências da Organização Mundial de Saúde. Está nas competências de uma medicina preventiva. E essa medicina preventiva não existe. Porque estraga os negócios aos lobbies farmacêuticos. Se você... Eu disse também que eu não estava naqueles números da Organização Mundial de Saúde. E você também, se quiser, sairá desses números. Ser saudável não é assim tão extraordinário. É fácil. É preciso abrir mão de algumas crenças que você tem, que acredita que não é você responsável pela sua saúde. O responsável pela sua saúde é, efetivamente, os poderes vigentes, os poderes médicos, os poderes políticos, que têm de estar preocupados em fornecer-lhe as condições sanitárias necessárias para, uma vez que você esteja doente, o tratarem convenientemente. E está muito mal enganado. O Ministério da Saúde, é assim que ele se chama, não trata pessoas... Se é o Ministério da Saúde, devia tratar pessoas saudáveis. Mas o que ele trata são pessoas doentes. E como nós até estamos a ver o nosso panorama, o panorama deste país, de Portugal, estamos a ver que a saúde pública cada vez está em piores condições. Está a haver um esforço enorme político para fazer transitar a saúde pública para a saúde não pública, ou a saúde particular, dos hospitais não públicos. Há uma intenção nisso. Mas voltando à pergunta que eu lhe fiz. Você gosta de viver? Você acha que é importante usufruir de uma boa saúde? De uma saúde que lhe traga a possibilidade de, quando envelhecer, que ela seja um processo tranquilo. O envelhecimento
da maneira como a sociedade o encara, porque tem essas crenças, é um envelhecimento que devia ser, é um processo biológico. Estamos acostumados, e assim nos é transmitido, e aquilo que nós vemos à volta, que as pessoas envelhecem. A questão é se envelhecemos bem ou mal. E estamos a falar de um processo normal de envelhecimento. Eu, como já disse aqui, eu estive em áreas em que as pessoas permanecem saudáveis e rejuvenescidas até uma idade muito avançada. É preciso ver essas coisas para se acreditar. Mas voltamos outra vez à primeira questão. Se você fuma, se você bebe álcool, se você utiliza todos os alimentos ultraprocessados que põe à sua disposição nos supermercados, garantidamente você não tem muita vontade de viver. É incrível como eu vejo todos os dias, quando falo com certas pessoas, que me estão a dizer que querem ser saudáveis e estão com um cigarro na mão. Toda a gente hoje sabe que fumar mata. É uma morte lenta, é uma morte adiada, mas ela vem. Porque o corpo está a ser submetido a milhares de substâncias altamente nocivas que foram preparadas pelas indústrias tabaqueiras para o fazer. Não com o intuito de o matar, lógico, quanto mais depressa você morrer, menos um fumador eles têm, mas com o intuito de o manter dependente do tabaco. Só que essas substâncias opiáceas, quando entram no seu organismo, não vão só saturar os receptores de opiáceos, vão acumular-se nas células e vão afetá-las e vão alterá-las. Eu já tratei pessoas com câncer, com cancro, que tinham cancro do pulmão e nunca fumaram na vida. É um facto que nunca fumaram na vida. E porque é que tinham cancro de pulmão? É verdade, e como diz o meu amigo e colega Lair Ribeiro, você cede, a sua saúde cede sempre pelo elo mais fraco, nunca pelo elo mais forte. Essas pessoas podem eventualmente trazerem algo que na medicina convencional chama-se determinismo, ou seja, herdaram uma fraqueza constitucional ou celular de um antepassado, que pode ser um avô, não tem de ser obrigatoriamente o pai. O nosso ADN tem a informação genética no mínimo das 10 gerações anteriores. O que quer dizer que pode-lhe ter calhado, efetivamente, você herdar uma constituição débil de um seu antepassado. E não herdou só a sua constituição biológica ou celular, herdou também as emoções, os pensamentos e a maneira de que tudo que está registado, a maneira, as emoções, da maneira dele ver a vida física, tudo está lá, essa informação ainda está. Portanto, se nós ingerimos quantidades de açúcar branco, quase toda a gente o faz, há fortes probabilidades de você vir a ser diabético. Se consome preferencialmente arroz branco, que são açúcares simples, você está a obrigar o seu pâncreas a um esforço desnecessário. Na verdade, não há a cultura na nossa sociedade de prevenção. Poucos médicos se dão ao trabalho de vir à televisão, se é que haveria um programa que os aceitasse, falar efetivamente de uma condição saudável. As pessoas trocavam de programa porque as pessoas não querem ser autorresponsabilizadas da sua saúde. Fomos educados a achar que a nossa saúde está dependente dos órgãos oficiais competentes nessa área. Mas não é assim. O primeiro livro que escrevi
e que publiquei, chama-se Só Adoece Quem Quer, e demonstro nesse livro que se nós fizermos uma alimentação mais próximo do natural, mais próximo do primitivo, não daquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que as indústrias começaram a transformar, a deturpar e a modificar os alimentos naturais que existiam. Começaram a aparecer os transgénicos, os alterados celularmente, começaram a aparecer os refinamentos, começaram a aparecer os aromatizantes, os saborizantes, os conservantes. Todos esses antes vão acabar por se acumular no nosso organismo e trazer consequências a longo prazo. A maior parte das pessoas contenta-se em lastimar-se da sua situação, porque não querem abrir mão dos prazeres que a alimentação hoje proporciona. Você não vai a um restaurante caro, de luxo, para ir lá fazer dieta. Não vai lá para comer uns brócolizinhos cozidos, umas cenouras e, eventualmente, um peixinho grelhado. Você vai lá para satisfazer o prazer daquilo que você chama uma boa comida. Vivemos nessa consciência dessa cultura. Temos de abrir o despertar para perceber que se quer permanecer ativo, se quer abandonar as doenças ou deixar de pertencer aos números que a Organização Mundial de Saúde anuncia, é efetivamente modificar a sua relação com todas as ofertas que lhe fazem. Eu não entro numa grande área comercial para comprar nada. Ali não há nada para mim. Porquê? Porque tudo que está nas prateleiras são alimentos mortos com uma apresentação muito viva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer alimento que passe pelas indústrias foi transformado. Retiraram a vitalidade ao alimento. O que quer dizer? Que ele está morto. Ele não vai fornecer nada. Mesmo que eles dizem que ele foi enriquecido. Quando eles dizem isso ainda é pior. Quando vem lá no rótulo a dizer que foi enriquecido com vitaminas ou minerais, fuja a 7 pés desse alimento. Porque esse alimento foi reforçado ou foi enriquecido com vitaminas porque elas próprias não funcionam no nosso organismo. É preciso estar dentro da área da biologia para perceber como funciona a nossa célula. E geralmente o cidadão não tem essa informação, não está muito aberto a preocupar-se com isso. A nossa célula é discriminativa. Sabe, se ela tiver à disposição, ela sabe selecionar os alimentos que deixa entrar dentro dela. Mas como ela não tem outro recurso, é aquilo que tiver, aquilo que aparecer, é aquilo que aparecer na matriz extracelular, é aquilo que vai entrar dentro da célula. Se a célula está inundada, está como uma ilha inundada de substâncias tóxicas, ela não pode fazer nada. Ela tem de ingerir, tem de digerir as substâncias, na tentativa de sobreviver, as substâncias que estão a ser postas à disposição dela. Isso é importante, claro que é importante, porque as suas células trabalham 24 horas para manter o seu organismo 24 horas ininterruptamente para lhe fornecer efetivamente uma hemostase, ou seja, tentar manter um equilíbrio do seu corpo. As suas células são serviçais, humildes e com um único objetivo: fazer com que o seu corpo funcione. E então,
em si, está na sua mão, efetivamente, o fazer. Mas isso tem de mudar a maneira de pensar. Tem de pensar e, se calhar, investigar um pouco, saber o que é que será preferencialmente ideal para si, que espécie de alimentos estão mais compatíveis, começar a evitar os alimentos ácidos, procurar os alimentos alcalinos e, por outro lado, também saber qual é o seu grupo sanguíneo. Esteve em moda, até há pouco tempo atrás, o, um médico naturopata norte-americano, Dr. Adams, criou uma dieta a qual ele chamava a dieta tipo sangue. Baseou-se nos conceitos de como foi criando ou foi desenvolvido o Homo sapiens sapiens, ou seja, a nossa espécie, a espécie humana, e criou e foi desenvolvendo os grupos sanguíneos, o O, o B, o A, o AB, e agora apareceram mais dois. Mas, e ele fez tabelas em que demonstrava que certos alimentos, todos os alimentos têm substâncias químicas, se esses alimentos, portanto, chocarem-se com a química do sangue, criam reações que se vão depositando e mais tarde ou mais cedo vão causar aquilo a que chamamos as doenças. As doenças não são mais do que uma tentativa do corpo, os sintomas não são mais do que uma tentativa do corpo, dizendo-nos que alguma coisa está mal e que está na altura de mudarmos. Você vai ao médico, eles fazem análises e depois dão-lhe a sentença. Você contraiu esta ou aquela doença e tem de fazer esta ou aquela medicação. Lógico que neste momento os diabéticos e as pessoas que têm problemas cardíacos são aconselhados pelos especialistas a fazer alguns pequenos ajustamentos na alimentação, muito básicos, mas que são importantes. Ora bem, mas muitos deles não estão corretos, mas convencionou-se que é assim. E essa é a área que, efetivamente, neste momento se consegue fazer alguma coisa, ou seja, o processo médico não tenta curar nada. O que eles tentam fazer é fazer com que você, se contrair uma doença, a tornem crónica. A cronicidade é muito interessante para quem? Para os lobbies farmacêuticos. Porque quando você está doente e a doença se transforma, tem uma doença aguda que se vai transformar em crónica, você vai ser um paciente ou um consumidor de medicamentos o resto da vida. Esses medicamentos vão ajudar a encurtar a vida. E muitas vezes eles só estão a amparar. Como diz o Dr. Lair, medicamento só remedia, não cura. Não estão lá para curar nada. A cura está em si. Está na mudança de consciência de aquilo que deve fazer e de como deve viver. A verdade é que eu já contei aqui que as nossas células, segundo a hipergenética, estão constantemente atentas às variações do meio ambiente. Basta você ter em perspectiva que está na hora de começar o seu processo de transformação, de que quer recuperar a sua integridade física ou biológica, o que vai acontecer é que começam mecanismos inconscientes, mecanismos que estão ligados aos processos biológicos a funcionar. Estes mecanismos vão começar a ativar células, vai ativar genes e desativar outros. Quando isso acontece, há umas transformações na nossa biologia. E o caminho de volta à saúde, de uma vida plena, saudável, com perspectivas de uma velhice saudável e plena,
pode acontecer. E vai acontecer desde que se siga algumas regras necessárias, básicas. A primeira regra básica é efetivamente o foco, como eu já disse aqui. Objetivar. A maior parte de nós, e isso vem da neurociência, diz que temos muito pouco foco. Não nos conseguimos concentrar ou focar muito tempo num objetivo. Dispersamos-nos. Eu vejo isso nas redes sociais, as pessoas estão sempre à procura de qualquer coisa, à procura sempre de qualquer coisa que está lá fora, quando devia estar lá dentro dela. Mas é assim que nós funcionamos. Então, a atividade, eu vou-lhe contar agora, só para você perceber o quanto precisa de considerar e de fazer algumas reflexões. Um trabalho que foi escondido, um trabalho feito nos Estados Unidos que foi escondido ou que foi arrumado dentro de uma gaveta porque é um assunto, era uma investigação incomodativa para os lobbies farmacêuticos. Então, um grupo de pesquisadores pegaram em 50 diabéticos com diabetes naturopática, com diabetes neuropática, quer dizer que já não sentiam as pernas, ou pelo menos a sola dos pés, estavam a perder sensibilidade. É uma das diabetes mais perigosas. Então pegaram nesses 50 indivíduos, bem, portanto, clinicamente identificados, e levaram-nos para um pavilhão desportivo, ou seja, para um centro desportivo, um centro daqueles desportivos onde se faz estágios, em que tinha quartos para elas não poderem sair de lá, um mês, concordaram em ficar aí, que podiam fazer atividades desportivas e que tinham o refeitório onde lhes era fornecido toda a alimentação a qual eles iam ser submetidos. Essa alimentação era predominantemente vegan, ou seja, não tinha produtos animais. O resultado da conclusão do estudo é que no final das 4 semanas todos os diabéticos ou os intervenientes nessa experiência estavam curados. Eles continuaram a controlar essas pessoas durante mais 5 anos e só houve 2 recaídas, 2 pessoas que recusaram-se a continuar a fazer aquele género de alimentação. Preferiram continuar doentes e voltar às tentações ao prazer, portanto, de comerem aquilo que gostavam. Na segunda semana da experiência, alguns dos intervenientes deixaram de ou recuperaram a sensibilidade das pernas, dos pés. Alguns tinham outras doenças associadas que também desapareceram. Um mês, 2 semanas, já se começaram a ver resultados. Porquê é que estes estudos não chegam às grandes massas para as pessoas? Porque não há interesse. Geralmente estes estudos são levados para uma área do esquecimento, porque há muita gente ou muitas entidades que vão perder muito com as mudanças de consciência das pessoas. Isto devia ser um assunto para refletir. Se estiver interessado, procure o meu livro, que poderá ter muitas referências. Eu pus, o livro chama-se Só Adoece Quem Quer, e nesse livro eu descrevo as várias doenças que estão associadas, que estão neste momento, que nós chamamos mais importantes, e a maneira de se livrarem das doenças. No final tem dezenas de sugestões de emendas para uma alimentação mais saudável, uma alimentação para ir de encontro aos objetivos, mas efetivamente eu só falei nisto porque essa é a primeira área. Se você quer rejuvenescer, manter a saúde, ter uma longevidade, tem de considerar que esse é o ponto mais importante. O primeiro pilar. O segundo pilar é
tem de começar a fazer exercício. Sim, se calhar nunca fez exercício na vida. Se calhar, se é homem, fez exercício quando foi militar. Ou, efetivamente, ainda até a determinada idade, gostou de fazer algum desporto. O desporto é para se fazer o resto da vida. Geralmente temos nesta sociedade, quando se chega, casa-se, os filhos começam a chegar, deixa-se ter tempo para fazer atividades. Fazermos atividade, irmos ao ginásio, fazer atividade regular é importante para o nosso corpo. O nosso corpo precisa desse processo. Porquê? Porque as trocas e as eliminações de substâncias são mais fáceis. Os músculos ficam mais tonificados, os processos de rejuvenescimento são outra vez ativados. Essa é muito importante, então, a atividade física. Entre as quais, aquela que eu aconselho com mais regularidade e mais importante, entre várias que se podem fazer, é efetivamente aquilo a qual se chama musculação. Porquê? Porque pode a fazer ao ritmo que você quiser, pode exercitar todos os músculos sem haver uma grande elevação da tensão arterial. E mais, a tonificação dos músculos vai tonificar os seus ossos, vai melhorar a circulação sanguínea. Da mesma maneira como, portanto, de uma maneira mais eficiente do que se você fosse correr 1 hora ou, portanto, nadar 1 hora. Essas áreas, essas áreas de atividade, o correr e o nadar, são boas e melhoram o processo cardiorrespiratório e a resistência, mas fazem muito pouco pela densidade dos seus ossos e pela densidade dos seus músculos. Agora pode conciliar e pode fazer mais do que uma atividade física conciliadora se tiver tempo para isso. Seguidamente, geralmente, aconselho a meditação ou Tai Chi Chuan como formas complementares para a atividade física, e não só. Está provado que a meditação ou Tai Chi Chuan, a meditação tem várias, hoje há muitos estilos e nós até inventamos alguns no Ocidente, baseados no género de alimentação budista. O que quer dizer que, de qualquer maneira, qual é a vantagem da meditação? Aprender a ter foco, melhorar o funcionamento do seu cérebro. O seu cérebro é uma ferramenta extraordinária. Eu explico em várias das minhas palestras a capacidade do nosso cérebro e quando ativamos o poder que ele tem. Aliás, a sua vida, que você pensa, a sua vida externa, passa-se toda dentro do seu cérebro. Os seus olhos não veem, os seus olhos captam frequências lumínicas, por isso é que não vê de noite ou no escuro, frequências lumínicas, interpreta-as numa parte do cérebro, que é na parte traseira do cérebro, e dá-lhes realidade. Os seus ouvidos não ouvem. Os ouvidos captam frequências. Aquilo que você considera ouvir e saber distinguir sons, ruídos e aquilo que eu estou a dizer, porque foi decifrado por uma parte do seu cérebro que lhe deu forma e consistência e deu realidade. A verdade é que a nossa realidade está muito dependente do nosso funcionamento do nosso cérebro. Ora, um cérebro que está mal irrigado por sangue, que está apático, não pode fornecer efetivamente a informação que você precisa para lidar com a realidade externa cotidiana. Portanto, há importância em se fazer meditação. A meditação também baixa o stress. Praticar yoga também é uma boa abordagem. O yoga, inclusivamente, nós no Ocidente consideramos que o yoga é aqueles exercícios que vemos de elasticidade. Isso são as asanas, isso é o Hatha Yoga, é uma parte do yoga. O yoga é muito vasto, tem áreas muito profundas, a especialidade do yoga é científico, está aprovado, porque se pode repetir os resultados uma e outra vez. Portanto, a ciência do yoga é muito vasta.
tem várias especialidades ou vários ramais. E isso é uma área que depois poderá efetivamente interessar e aprofundar. Então a meditação pode ajudá-la a você a melhorar não só o seu foco, mas também baixar as quantidades de stress que hoje estamos submetidos. A maior parte das pessoas estão submetidas a stress porque têm um ambiente interno muito ácido, comem demasiados produtos ácidos, açúcar, refrigerantes, vinho, todos os produtos animais e, portanto, o arroz branco. O que quer dizer, quanto mais ácido estiver o seu organismo, mais corrosivo o sistema, não só todas as células sofrem com isso, mas o seu sistema nervoso central fica irritado. Há uns anos esta parte, estive sentado com o comandante das forças de intervenção, em que ele me pergunta qual era então o interesse de eu ensinar aos elementos da força uma nova abordagem alimentar. O que é que eles vai beneficiar? Tinha um mês antes ou 2 meses antes, tinha decorrido uma cena, e a SIC relatou isso, um facto em Guimarães, em que um oficial das forças de intervenção, perante uma troca de palavras com um indivíduo que levava o filho com ele, nas imediações do estádio, puxa do castete e agride o homem, e não satisfeito em dar umas bastonadas com o bastão, acabou inclusivamente por o pontapear. Ora, eu quando disse isso, o comandante lembra-se do que se passou, e ele ficou assim a olhar para mim e disse: sim, sabe porquê? Porque é que um agente de autoridade treinado para travar a violência é ele que a desencadeou. E se perante aquilo que se passou no tribunal o indivíduo não estava com um comportamento, portanto, mental alterado, então a única justificação para isso é que ele estava efetivamente, perante aquela situação, as substâncias estimulantes que ele ingere todos os dias acabaram por criar um flash repentino ao cérebro em que ele não se conseguiu conter. Tenho a certeza que depois do processo, daquilo a que ter acabado, quando ele entrou, refletiu, percebeu que tinha feito uma grande asneira, mas naquele momento não conseguiu se conter, porque os estimulantes desencadearam um processo em que ele não conseguiu ter controle. Então quer dizer que uma pessoa, mesmo um agente de autoridade treinado, um oficial treinado para conter a violência, perante certas circunstâncias internas, não consegue travar a violência externa, porque é ele próprio que a pode desencadear. Ele, depois de observar-me um pouco, disse: então, tem carta branca para, portanto, fazer aí as suas palestras para o meu pessoal. O que quero dizer que, efetivamente, ele próprio refletiu e percebeu que havia qualquer coisa que eles não conseguem explicar. E esse não consegue explicar é exatamente isso. É a quantidade de estimulantes que hoje qualquer indivíduo ingere, e indiscriminadamente, sem se ter consciência a longo prazo dos malefícios que aquilo vai fazer. É verdade que nós, como já disse aqui, o nosso organismo, as nossas células estão preparadas efetivamente para suportar uma quantidade relativamente alta de substâncias tóxicas, de radicais livres, que chamemos assim, que são os piores. Mas a verdade é que tudo tem conta, peso e medida. Chega a uma altura, hoje em dia, temos informação de que, vamos supor, só para ter uma ideia, geralmente temos capacidade, o nosso sistema imunitário, o nosso sistema de eliminação de radicais livres, tem a capacidade de eliminar 800 unidades diárias de substâncias tóxicas. Mas nós ingerimos 8.000 substâncias tóxicas.
em tudo isso que aparece na alimentação que nós adotamos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a longo prazo, aquilo que a Organização Mundial veio dizer ao mundo passa a ser uma realidade. E a maioria de nós passa a ser mais um número. E depois achamos que, mais um número dessas circunstâncias, e depois nós achamos que são fatalidades, que nós não podemos fazer nada. Não. Em tudo na sua vida, sempre tudo esteve na sua mão. Como? Informando-se, sabendo, tendo consciência. Os poderes vigentes não vão fazer isso por si. É responsabilidade sua de ter responsabilidade pela sua vida. A todos, e é linear a todas as áreas. Isso quer dizer que tem de ter consciência, tem-se de informar, ou quando houve palestras como estas, dar atenção. Não é encolher os ombros e achar que isto é só para os outros. Há coisas, há verdades que nos doem muito. Nós não gostamos de ouvir as verdades. As verdades vão nos obrigar a refletir, a pensar, a ter consciência, a sair da nossa zona de conforto. E desagrada-nos isso. Desagrada-nos porque preferimos estar no nosso nichozinho, criamos a nossa vidinha e achamos que está tudo bem. Tudo vai rolando, com alguns atropelos, mas vai andando. Pelo menos essa nós conhecemos, a outra não sabemos. Mas essa que eu estou a dizer será muito mais proveitosa e benéfica para si, porque vai abdicar de ser mais um número dentro dos hospitais ou nas listas dos doentes crónicos neste país. Acho que por hoje vamos ficar por aqui. Para a semana continuamos a nossa conversa e para a semana vamos falar muito a sério de como rejuvenescer. Até sempre. Obrigado pela sua atenção.